Histórias assustadoras existem desde que o mundo é mundo. Em um edifício em São Paulo, aconteceu uma das histórias mais chocantes da cidade. Acompanhe agora e acredite se quiser. Seja bem-vindo ao edifício Joelma. O edifício Joelma é um prédio localizado em São Paulo. Inaugurado em 1971, possui 25 andares e ficou conhecido mundialmente em 1974, quando um incêndio de proporções gigantescas tomou conta de quase todo o prédio, matando 191 pessoas. Por uma questão mercadológica, o prédio mudou seu nome. Agora é conhecido como Edifício Praça da Bandeira, mas nem a reforma vai apagar a assustadora história do edifício Joelma. Por volta das 9 horas da manhã, um funcionário ouviu um barulho de vidros quebrando, vindo do 12º andar. Então, foi até lá e constatou que era o aparelho de ar-condicionado, que estava pegando fogo. Em seguida, foi correndo desligar o quadro de energia daquele piso, mas quando voltou, encontrou fogo subindo pela fiação. As cortinas se incendiaram rapidamente e o incêndio começou a se propagar pelo forro. O funcionário então correu para pegar o extintor, mas ao chegar não conseguiu mais entrar na sala devido à intensa fumaça. Então, subiu as escadas até o 13º andar, alertou os ocupantes e ao tentar voltar para o 12º encontrou muita fumaça e muito calor. A partir desse momento, o incêndio estava totalmente incontrolável. Em instantes, tomou conta de todo o prédio. Foram feitas várias viagens com os elevadores enquanto havia oxigênio, evitando assim várias mortes. Mas mesmo com todo o esforço, infelizmente, mais de 190 pessoas morreram. Porém, isso é só o começo de uma assustadora história. O prédio Joelma acompanha inúmeros relatos de atividades paranormais e mal-assombradas no local. 13 pessoas tentaram escapar por um elevador, porém não conseguiram e acabaram morrendo carbonizadas em seu interior, sendo que devido ao estado dos cadáveres, os corpos nunca foram identificados, pois naquela época ainda não existia a análise de DNA, sendo então enterrados lado a lado. Os corpos deram origem ao mistério das 13 almas, e a elas são atribuídos milagres, ficando conhecido como as 13 almas não identificadas. Algum tempo depois, o local de sepultamento das 13 vítimas ficou conhecido quando pessoas ouviram gemidos e choros misteriosos. Assustados, procuraram verificar de onde vinha aquilo, então descobriram que os gemidos e choros saíam das sepulturas das 13 vítimas. Sabendo que morreram queimados, foi derramada água sobre as sepulturas, sendo que em seguida os gemidos e choros cessaram-se. Mas como podem ver, até os dias de hoje corpos são deixados nas sepulturas, aliviando assim o sofrimento das 13 almas. Em um escritório de advocacia alugado pouco tempo após a reinauguração do prédio, uma assistente ficou até mais tarde para organizar os documentos deixados no final do expediente. Como já era tarde da noite e devido à existência de muitas salas ainda vazias e sem utilização, o prédio mantinha um silêncio sombrio e assustador. Isso, em conjunto com as lembranças do incêndio que ocorreu, produzia um ambiente ainda mais assustador.
Em certo momento, a assistente ouviu um barulho na antessala do escritório, como se a porta tivesse sido aberta. Como qualquer outra pessoa procurando explicação, ela imaginou que poderia ser uma outra porta em outra sala do mesmo andar. Mas, instantes depois, ela ouviu o barulho novamente e quando se virou, viu um vulto de uma mulher passando pela antessala. Ela se assustou, chegando a dar um grito. Foi observar novamente e não havia ninguém no local, apenas ela. Rapidamente ela pegou suas coisas e saiu do escritório. Quando foi trancar a porta, novamente ela viu o vulto de uma mulher no fundo do corredor, desaparecendo em seguida. A assistente rapidamente deixou o edifício e tempos depois se demitiu, pois havia necessidade de ficar até tarde em alguns dias e não concordou com a solicitação, temendo ver aquele vulto novamente ou algo ainda pior. Por volta das 20 horas, um motorista de uma rede de entregas havia chegado com sua Kombi no subsolo do edifício Praça da Bandeira, antigo Joelma, junto com seu ajudante, para entregar algumas encomendas. O motorista estacionou como de costume, então o ajudante retirou as encomendas da perua e pegou o elevador para finalizar as entregas. Enquanto isso, o motorista permaneceu ali, sozinho, dentro de sua perua. Algum tempo depois, o motorista viu ao fundo do estacionamento uma cena inconcebível. Uma mulher vestida toda de branco e o mais inacreditável, ela não estava caminhando, estava flutuando a alguns centímetros do chão, indo em direção à outra parede do estacionamento e desaparecendo logo em seguida. Então, o motorista, apavorado, saiu da Kombi e subiu até o andar onde estava seu ajudante, contando tudo o que tinha acontecido. Logo depois, saíram rapidamente do prédio. E, segundo o motorista, após essa experiência, ele evita de todas as formas fazer entrega naquele local. Olá, se você chegou até aqui, parabéns! Você acaba de assistir o piloto do nosso projeto Casa Fantasma, no qual teremos vídeos de histórias reais de terror, mistérios que vão desde aparições, OVNIs e tudo aquilo que nos faz pensar sobre nossa existência. Ah, não esqueça de avaliar clicando em gostei caso ache que o projeto vale a pena, ou no não gostei caso achou um lixo, ok? Críticas, sugestões são sempre bem-vindas nos comentários. Meu nome é Anderson Moraes, muito obrigado pela sua atenção até este momento e até semana que vem. Antes do prédio ser construído, aconteceu alguns fatos chocantes que também devem ser levados em conta, como o crime do Poço, acontecido em 1948, onde o edifício Joelma seria construído. Neste caso, o químico Paulo Ferreira de Camargo se suicidou no exato momento em que a polícia retirava do poço do seu quintal os corpos de sua mãe e das duas irmãs, pessoas que ele havia matado há 19 dias. O mais bizarro é que o crime foi planejado desde o início da construção do poço. O motivo seria um relacionamento com uma enfermeira, no qual sua família não aceitava, por ela não ser mais virgem. Após a tragédia, a casa onde ocorreu o crime ficou fechada por muitos anos e mais tarde foi demolida para a construção do edifício Joelma. Mas antes de tudo isso, sabe-se que na época da escravidão, o local de construção do Joelma foi onde os escravos considerados indisciplinados eram torturados até a morte, marcando o local com dor, tristeza e sofrimento.